E aí, você da comunidade da Vila, bem-vindo à série de podcast com os pastores e líderes da Vila, chamado Origens. Aqui nós estamos conversando, debatendo e preparando material da série sobre Gênesis 1 e 2. Do meu lado tenho o Simval Júnior. Tudo bem, Simval? Tudo beleza. Temos aqui Gustavo. Tudo bem, Gustavo? E aí, Marcão, vamos nessa? Juliana Gouveia. Oi. Zé. Salve, salve. E Paulo Nazaré. Olá, gente, tudo bom? Dividindo o microfone. Que bonitinho vocês, hein? Tá vendo? União. E hoje a gente vai falar sobre Gênesis 2, de 15 a 25, a nossa última aterrissagem aqui, discussão dessa série. Pretendemos, e você já é convidado a comentar, se você acompanhou essa série de podcasts, a comentar, pedir sugestões e dicas e tudo mais, comentando em algum lugar de comentários embaixo desse vídeo. Eu queria já pedir para o nosso leitor oficial, Zé, trazer aqui o texto de Gênesis 2, versículo 15 a 25, e depois a gente vai caminhando, o pessoal vai fazendo suas colocações e vamos construindo essa exposição. Certo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como o chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então, o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Que legal. Vamos lá. Só para dar um contexto aí, para a gente lembrar, a gente está na segunda narrativa da criação. Tem duas narrativas distintas, mas que é um olhar do mesmo autor, que se completam. A gente pode colocar isso. E aí a segunda narrativa vai falar da fonte d'água ali naquele lugar escasso. O ser humano, Adão, né? O ser humano ali vai ser feito primeiro. Que foi o nosso assunto da semana passada. E em vez de ser o último da primeira narrativa. E a gente vai ver que essa fonte de água, ela além de ser a que forma o homem, ela vai formar o jardim e depois ela vai desaguar dessa montanha para as nações, e então a analogia vai ser feita pelo resto da Bíblia sobre fontes e poços e rios. Isso tudo vai ser até o último capítulo de Apocalipse. A gente vai ver esse rio do Éden e essa grande vontade de voltar para esse lugar perto de Deus, de intimidade. E aí o texto agora começa com o versículo 15, falando que do mesmo jeito que Deus colocou plantas, ele também colocou o homem nesse jardim do Éden. É uma intenção que ele faz para cultivá-lo. E o versículo 15 está falando que ele colocou nesse jardim para cultivar e guardar. Eu sei que teologicamente esse versículo é um versículo muito chave para o que a gente chama de mandato cultural. O que seria mandato cultural, Simval? Não sei. A definição seria... Não, a gente tem quando a gente coloca olhando para isso, o homem tem alguma coisa desde a sua origem que é repetido para toda a humanidade.
Esse é o mandato cultural. Então, todo homem carrega esse cultivar e guardar a terra, cultivar e guardar o jardim, cultivar e guardar. E aí isso, desdobrando ainda nesse texto, né? Dar o nome para as plantas, dar o nome para os animais, cuidar e... Enfim, aí chega nesse ponto hoje que a gente tem responsabilidade com o planeta, né? Todo esse monte de lixo, de coisa que a gente está produzindo despreocupadamente, no caso de alguns, devia ser ensinado por nós, aqueles que acreditam de fato nos princípios que a palavra tem, mandato cultural, proteção e cuidado daquilo que Deus nos dá, né? O ambiente, o lugar, né? Cuidar um do outro e cuidar do lugar onde a gente vive. Parece que tem um princípio, né? Até antes disso, né? A gente costuma ir muito para defender, assim, para falar de meio ambiente, tudo, mas que o cuidar é quase como o chamado, a vocação de todo ser humano. Ó, cuide, e o cultivar é apenas uma consequência de cuidar, no sentido, cuide para que a potência da coisa que está da sua frente atinja a potência máxima. Cuide para expandir. Então, no caso do jardim, as árvores não tinham sido plantadas porque Deus ainda não tinha feito chover, mas também porque o homem não tinha sido criado. E agora ele foi criado e fala, agora faça o que você, pelo menos na segunda narrativa, faça o que você aprendeu de mim. Nasceu para fazer. Você nasceu para fazer. Você nasceu para cuidar. E é interessante isso. Lógico que aqui está o ser humano, mas geralmente a gente fala isso da mulher, né? A mulher é uma cuidadora, né? Ela nasceu para cuidar de crianças, tudo. Mas o texto está dizendo que o ser humano, ele foi criado, ele nasceu para cuidar, né? Quando a gente vai continua logo na sequência aqui, quando a gente olha para as construções de cuidado, entre os dois irmãos, Caim e Abel, a gente vê exatamente essa relação de cuidado, né? Quando Deus pergunta, cadê o seu irmão? Você não está cuidando do seu irmão? É uma relação de cuidado que tem a ver com cuidar do outro e com cuidar do ambiente. Aqui a gente está falando, fica mais claro o ambiente, mas na relação, né? E quando a gente vai lá no Novo Testamento, amar a Deus e amar o próximo é processo natural de qualquer ser humano que anda aqui. Né? Então, eu amo a Deus, me relaciono com Ele e amo o próximo, cuidando das pessoas com quem eu estou convivendo. Eu lembrei justamente disso, né, Simval, que o resumo da lei é esse: ame a Deus sobre todas as coisas, né, o Criador e o que Ele criou, o próximo. E quando você cuida né, da natureza, né, que a gente está falando né, muito disso, assim, né, do mandato cultural em relação ao cuidado, né, da natureza, enfim, o mundo como está hoje, né, essa é uma discussão. Mas quando você cuida da natureza, quando você cuida dos rios, quando você está cuidando também do próximo, né? Faz parte, porque está, né, tá tudo junto, né, de uma certa maneira. A criação como um todo. Isso tem a ver com a lei que resume todas as leis, né? Se fala muito de que o homem teve que cuidar da terra depois do pecado, né? Cultivar a terra. Cultivar a terra depois do pecado, mas isso era uma coisa que veio antes, né? Eu não tinha tido a queda aqui ainda e já está explícito para a humanidade toda que a gente tinha que cuidar. O trabalho veio antes do pecado. A gente já tinha. Vamos ter que trabalhar no céu, provavelmente. Porque... Interessante cuidar também da próxima geração, né? Tem uma história que a gente conta bastante dos povos originais, né? Os índios aqui no Brasil. Uma das ilustrações conhecidas, os garimpeiros chegaram para negociar com uma determinada aldeia sobre a gente quer pagar tanto, quer dar tudo isso para vocês, e descreve lá os benefícios que daria se vocês deixarem a gente garimpar no rio, garimpar na terra aqui de vocês. Aí os indígenas decidiram, vamos conversar. Não sei se a gente vai deixar, a gente precisa decidir. Aí eles conversam lá, tem o conselho deles, e aí volta com a resposta. A próxima geração diz não.
Então, que o lance é que nesta geração a gente pode dizer sim, mas a próxima geração diz não. Então, o mandato cultural tem a ver com o que a gente deixa também ali para frente, né? Porque se eu pensar só no ouro que eu posso pegar, ou se eu pensar só no bem que eu posso ter, eu não cuido deste lugar para que o próximo que chegar pegue um lugar limpo ou em ordem, né? Então, é uma estrutura simples que funciona dentro da nossa casa. Eu deixo em ordem o banheiro porque o próximo que vier vai pegar em ordem e assim por diante. Mas é uma lógica tão comum e tão abusada, né? Se a gente pensar no mandato cultural hoje, né? Quando a gente olha para a rua aqui, né? Alguém que come uma coisa e joga embalagem na rua. Né? Ele não está pensando no outro que vai passar logo depois. E nesse caso é emblemático, é pensar como a próxima geração são os seus filhos, que no caso aqui é com certeza, né, que está mostrando, mas todo mundo são seus filhos. E Gustavo, a gente às vezes percebe o tão complicado é só colocar, que vai ser o próximo versículo, colocar como pecado algo moral, porque cuidar não é algo moral ou algo você não cuidar não necessariamente é um pecado moral, pelo menos pelos os pecados mais aberrações que os cristãos levantavam, nunca é isso, né? O que você vê aí nesse tem alguma coisa para colocar? Verdade. Tem uma nota exegética, né, que eu acho que é legal aqui, de olhar para a palavra, o significado. Quando dá esse negócio de cuidar aí, que você colocou, as duas palavras que são associadas, uma delas fala assim, a mesma palavra para trabalhar, né, o cultivar é trabalhar, ou é a mesma palavra, a raiz para adorar. Olha que interessante. Né? Então, isso traz algumas coisas legais. Você perguntou, tem trabalho, né? Tem trabalho, então, antes da queda, e tem mesmo, e é isso, e é parte do ser humano. O que vem depois da queda é o suor ao trabalhar. Significa as condições sobre as quais agora vocês vão trabalhar vai ser bem mais difícil. Para você vai ser difícil, né? O ambiente vai estar mais difícil, a coisa vai estar mais hostil. Então, acho que isso é muito legal, e trazer isso. E a outra de guardar, dá essa ideia mesmo de pode ser preservar, pode ser zelar por aquilo, de algum, né? Então, proteger. Então, dá essa ideia. Agora, você falou, então, uma forma de não fazer e de desobedecer a Deus, ela vai muito para além dessa questão moral, né? Ela tem a ver com uma questão aí, como diz no verso 16, né? Mas o Senhor o alertou, né? Você pode comer livremente de toda a fruta, qualquer árvore do jardim aí, né? Mas não do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque quando você comer esse fruto, você certamente vai morrer. Né? Então, tá dizendo que Deus está dando um alerta, dizendo que existe uma consequência ali diante daquilo. Né? Então, o que está em jogo ali é a palavra de Deus, é o caráter de quem está dizendo. Como que a gente vai saber isso? Porque depois, na serpente, no capítulo 3, ela vai questionar exatamente isso, dizendo, Deus, ser humano, olha só, mulher, homem, Deus está enganando vocês. Deus está enrolando vocês com essa história. Então, não é uma questão de fazer algo errado ou não, mas é a autoridade de quem disse que é questionada. Dizendo, não é bem assim, não foi isso que Deus quis dizer, né? A gente brincou falando sobre isso. Então, é muito mais do que uma questão só moral, uma questão de quem que dá a origem da vida, quem que sabe o que é bom e o que é mal. Né? Então, a gente tá talvez pensando no enredo dessa narrativa, e até mesmo da narrativa anterior, a gente costuma fazer saltos de interpretação que não está no texto. Então, às vezes, vale a pena ficar só no texto. E muito da árvore do conhecimento do bem e do mal tem a ver com alguma coisa errada de não cuidar. De não trabalhar, adorar. E você falou uma coisa que eu achei bacana, porque a gente já comentou, acho que no outro podcast, sobre o trabalho, ele é cultuar, por isso que essa palavra é sempre usada por sacerdotes, era o jeito que eles trabalhavam, e as pessoas querem ser levitas, né? Eu sou levita, achando que é cantar, tem que varrer o templo, tinha todo um trabalho de palavra para servir, para servir e adorar. E aí, você falou uma coisa que veio aqui, me despertou algo legal, que assim, é muito mais fácil adorar com as coisas que estão dando certo, sem suor. E adorar com dor, com suor, é muito mais difícil, que também é a queda.
Então é quase também... A gente, além de falar do trabalho, tá falando da adoração. Era muito mais fácil estar comigo quando estava tudo dando certo. É o adorar, o trabalhar, quando você fazia e eu fazia dar certo. Agora, adorar na dor, no suor, na luta, é também um desafio aqui, que é quase como assim, Deus está dizendo, cuidado, o negócio não é tão simples. Aonde aparece isso na Escritura claramente? Livro de Jó. Livro de Jó. Essa é a palavra de Satanás para Deus, quando diz assim, é fácil ele te adorar. Tá tudo bem com ele. É quase assim, ele tá no Éden. Ele tá no Éden. Deixa eu tirar ele do Éden pra você ver. Não é interessante como o livro de Jó explica Gênesis? E alguns dizem até que pode ser mais antigo ainda, né, o livro de Jó do que o livro de Gênesis. Curioso isso. Mas o fato é que aqui na narrativa tem isso. Ele mostra um pouco do que está por trás da tentação. No Gênesis a gente tem o que a serpente falou para Eva, mas é como se fosse o que a serpente falou para Deus antes. É assim, deixa ele na minha mão. Vamos ver se ele vai continuar te adorando. Deixa eu tirar o bem bom dele aqui. Tira ele daqui para você ver se ele não vai te blasfemar. Né? Olha que curioso isso, né? Alguma coisa, Zé? Pode ficar à vontade para falar, Zé. É a voz do torturador, né, cara? A voz do torturador é essa aí, né? Eu vou torturar ele, ele não vai dizer... Ele tá te glorificando, mas se eu torturar ele, ele não te glorifica. Ele vai entregar, enfim, né? Ele vai trair, ele vai fazer o que eu quero que ele faça, não o que você falou. Isso nem tá no texto, mas a gente... Porque assim, eu tava pensando nesse texto, uma delas é como a gente traz outros elementos para Gênesis. O tempo todo a gente já tá com discussões filosóficas, depois de discussões que são modernas, e a gente já quer levar bem ou mal, não sei o quê. Mas tá aqui muito simples. Ele tá mandando, ele falou desde o começo da segunda narrativa, dizendo: o homem vai ter uma função, que é trabalhar, guardar, cuidar, cultivar. E aí ele fala de duas árvores que estão ali no meio. A gente já conversou isso na outra série, mas a gente pode falar. Uma é a árvore da vida e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele fala que vai morrer. Isso aí vai fazer a desconexão, vai tirar. É quase como, sabe, o sopro que eu soprei? Esse sopro vai voltar para mim, porque não vai ficar aí se você desobedecer. É que esse sopro é uma condição. Você está perto de mim para eu sempre soprar, ou para a gente se relacionar. Dei vida, e de alguma forma fazer isso é como se fosse escolher a não vida. Ele deixa claro o destino. É só esse caminho. E é a primeira vez que ele dá um comando mais claro para o homem no sentido contrário. Porque sempre ele faça isso, vai fazer isso, é para isso que eu fiz. Agora, quero só falar, de todas as árvores, você pode comer todas as árvores. Fantástico, né? Ele vai chamando, você imagina ele apresentando todos os frutos ali, nesse pomar maravilhoso, nesse bosque. E ele fala, pode tudo. Tem uma que eu tô te proibindo, porque não faz parte da nossa natureza, e é um pedido, teoricamente, entre aspas, simples. Ele está falando, essa, eu já estou dizendo por que não tá. Porque Deus não precisava explicar por que não. Eu não sei se vocês pegaram essas fases dos filhos, do porquê. Né? E às vezes dá uma vontade, nós como pai, ou as mães também, de dar aquela resumida, assim, por que não? E a gente tem a famosa frase do programa da cultura, por que não? Não é resposta. E aí Deus falou, tá bom, não precisa nem falar porque não, porque sim ou porque não. É porque você certamente vai morrer. E aí, o que eu acho interessante é que a declaração que vem depois, se eu não me engano, deixa eu ver qual que é, o versículo 17 a gente vem depois, certo? Mas a árvore do conhecimento bem, então é isso aí. Aí quando vem 18, o Senhor declara, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Isso aqui a gente vai dar uma parada legal. Uma das coisas que eu queria começar o nosso debate aqui é que a gente gosta muito de sexualizar esse texto todo. E isso já vem desde a Idade Média, ou talvez até antes. A gente gosta de sexualizar. Então, a gente reclama, às vezes, da tradição católica, que quer falar que o fruto é o sexo. Então, o fruto proibido é o sexo. Mas a gente vai ser... impressionante o quanto que isso veio forte na mentalidade católica, né? E a gente, na verdade, vem sexualizando antes o texto. Porque não é bom que o homem esteja só. Pelo menos eu, na minha vida, eu pensava assim, realmente, a pessoa, você está num mundo que não tem mulher,
É um negócio horrível. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com a nossa sexualidade? Pensando como se o homem como fosse um adolescente, clonando outros homens. Como um adolescente. E a gente já quer pensar assim, tem que ter uma mulher para ter, para fazer sexo, para se relacionar. Nada mais adolescente. Nada mais adolescente. Mas essa é uma leitura adolescente, porque a gente já quer falar, não é bom que seja só que ele viu ali o cara sozinho, e aí todo mundo tinha par. Tá vendo os animais? E ainda os animais não tinham sido feitos, né? Pelo menos se a gente for nesse roteiro, ainda não, mas ele chega a essa conclusão antes de qualquer outra criação. Que nem os animais tinham. Por isso que eu tô falando, a gente tem uma leitura sexualizada, então a gente já pensa que ele foi lá, olhou os animais, aí tinha o tatu e a tatu, e já tinha o elefante e a elefante. É legal de contar pra aí criança. O cara fica assim, pô, todo mundo cruza, todo mundo tá junto, eu não tenho. Todo mundo cruza. Não é bom que ele esteja só. Ele vai se masturbar, ou ele vai ficar fazendo que nem aquele macaco. Ele As vai. interpretações Ele sei o que quê. o Marcos fazia na adolescência dele. Eu tô fazendo esse tipo de interpretação porque é Tá um pouco. descendo até o fundo do poço. Tô indo lá no fundo do poço. E cavando. Porque no fundo, O poço foi da outra. da outra mensagem. coisa. Porque no fundo é esse. Eu tô falando o que tá na cabeça, mas que tá no íntimo. E na verdade, a gente tem que voltar um pouco atrás. O que Deus está falando que não é bom? Ô, Marcos, fala aí. E eu quero, eu não sei se já contando um pouco do que eu penso, eu acho que a gente tem que interpretar com o texto que está vindo. Então a gente está vindo num roteiro, num enredo, e a gente aprende isso na interpretação bíblica. Não coloque elementos que não tá no elemento. Uma das coisas que alguns alegavam é o seguinte: é porque eles não queriam falar de forma direta sobre sexualidade porque é um tabu. Nossa. Isso não fala. E aí vai de uma forma meio que anacrônica querendo jogar um tabu. A gente tem um livro só sobre sexo no Antigo Testamento. Não é um tabu de falar sobre sexualidade. A Bíblia não demonstra isso. Em Gênesis mesmo, logo depois, né? Não tem problema de... Não tem. Então, assim, o texto não esconderia um assunto. Os adolescentes ficaram em dúvida qual que é o livro sobre sexo. Mas... Cantares e outros, assim, outros livros vão falar da sexualidade muito de forma natural. E aí esse é o problema. Eu não sei se vocês... Fala, Zé, que você estava... Não, eu ia comentar a questão do mandato cultural e as coisas que o Simval falou, que vocês falaram, tem muito a ver com a questão do mandato cultural. É uma dos ramos da gente pensar sobre o mandato cultural, né? Na questão de preservar o meio ambiente e outras coisas. Só que, além disso, né, o que eu queria pontuar e acrescentar é que tem a questão da cultura no geral. O cultivar é essa relação da cultura e tem a ver com até um engenheiro civil, que não está diretamente relacionado a preservar a árvore. Às vezes ele vai cortar uma árvore ali para construir um prédio. Não está ligado, né? Mas olha que doido. A maneira como Deus criou o mundo, ele criou o homem. A gente falou sobre isso já, né? Criou o ser humano para estar junto com ele. E ele não criou tudo pronto. Ele não criou uma salinha assim, falando, já está tudo certo aí que você precisa. Não. Ele falou, cultiva e cuida disso daí, desenvolve, né? E uma das analogias que fazem sobre isso é o quanto o Éden começa ali com o jardim e depois a Nova Jerusalém desce como uma cidade ali no Éden, né? Então é uma transformação do mundo, um desenvolvimento que Deus está desde o início querendo isso. Isso também não é isso na redenção. Isso também não é por causa da queda. Esse trabalho também de desenvolver também não é por causa disso. Isso é bem curioso mesmo, porque até então, na fala um pouco mais para frente, vai parecer que o descendente de Caim cria uma cidade. Então, a cidade é sinal de rebelião contra Deus. Mas Deus pega essa criação e redime, né? Ele cria Tanto os moldes... no final é uma cidade que vem do céu. Ele cria os moldes da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é do jeito que o ser humano quer. E não é isso que Deus criou, né? E quando vai falar do homem e da mulher aqui, esse ajudar e compartilhar é justamente no que ele tinha colocado antes também, né? Pensando no texto. Nessa missão. Nessa missão cultural. O texto só traz a missão. Porque assim, ele dá para o homem uma tarefa, coloca ele no jardim, no lugar que tem todos os benefícios, e aí ele dá um comando só, que é o comando não faça isso. Isso pode levar à morte. A única coisa que vai separar você de mim é a morte. Não é nem a desobediência, é a morte. E aí, se você me desobedecer, você vai morrer.
E isso vai separar a gente. Não é uma punição, é uma consequência. É uma consequência. E aí ele fala, não é bom que o homem esteja só. Vou criar para ele uma auxiliadora. Auxiliadora para quê? Para cumprir o que eu acabei de mandar. O texto não dá brecha para sexualidade, não dá brecha para nada no outro. Ele está apontando para um caminho... Uma subserviência, não fala aí nada disso. Assim, não, né? muito pelo contrário. Da incompletude dele para obedecê-lo. Até, talvez. Vou criar alguém que vai ajudar ele a obedecer. E aí, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco dessas duas palavras que foi tão mal interpretada ao longo da história, que é auxiliadora. O versículo está onde aqui? Me ajuda aqui. No 18 mesmo. Isso, no 18. Uma auxiliadora e uma que seja idônea, né? Ou a versão aqui, a versão da NVI. A versão que eu li tá que o ajude e o complete. A NVI tá que o auxilie e corresponda. Esse corresponde à ideia de adequação, de que seja compatível, seja do mesmo tipo, que seja... Né, porque o contraste também vem com o que veio, de alguma forma, na sequência, que é a ideia dos animais. Então, o ser humano não tem uma compatibilidade com os animais. Né? Então, para além dessa questão da sexualidade que estava falando, não tem compatibilidade, não dá para você dividir a mesma missão, a mesma coisa. Até uns vão trabalhar essa ideia de submissão, como lá no Novo Testamento, como estar sobre a mesma missão, né? Nem é uma questão exegética, mas mais da palavra. E é o que claramente está aqui no Gênesis, é a mesma missão. Vou fazer, você não vai estar sozinho nessa tarefa, você vai ter alguém do mesmo naipe, né? Alguém do mesmo... que não foi encontrado na criação, nada desse jeito. Exatamente. E é muito curioso porque não tem uma nova criação. E o que eu acho legal dessa questão que eu falei igual, sobre... Não criou. Não criou do novo. Ele extrai do mesmo matéria, do mesmo ser. Então estava ali, estava contido. Sim. E ele expande ali para uma... Por isso... quase que uma só carne, na hora que ele tira da carne, da minha carne, osso dos meus ossos, está dizendo que é a mesma coisa, não é o mesmo ser, mas é uma unidade coletiva ali. São dois, mas são Adão. Eu acho que muito dessa figura está em Jesus. Quando ele encarna, a gente fala que ele é um elemento à parte, mas ele é um com Deus, ele está ali. E é muito essa analogia que o Novo Testamento faz com Jesus. Verdade. É muito Adão e Eva. É muito Adão e Eva. Que até então aqui não tem o nome Eva. Vamos lembrar disso. Vamos lá, é isso. Mas calma, estamos indo por partes. Primeiro, a gente falar sobre esse negócio da não criação. Porque, mas de um separar, que é o que ele fez naquela primeira narrativa muito. Que é esse separar que... é ver algo e colocar uma ordem ou funções diferentes, o que vai. Então ele olha para aquele homem, vê que não é bom e ele separa, porque a humanidade ali vai precisar ser gerado ou vai ter sementes. E aí ele faz, e ele não ele faz uma extensão do homem, porque pelo nome, o Gus falou, o nome Eva não aparece aqui e Adão não é um nome próprio. Então ele fala, e esse quando ele separa, a gente ainda vai chegar lá, chama de Ish e Shá, que então você tem homem e mulher ali, que foi traduzido, mas de novo é uma extensão, é uma extensão do que Adão. Ainda a gente está aqui, deixa eu só falar sobre, estamos no versículo 18, eu sei que a tendência é a gente já emendar e pode também. Uma das coisas do idônea que eu acho super legal, quando a gente quando eu fui dar uma olhada na palavra, era neged, que mais 50% da tradução que ela tem no Antigo Testamento é perante ou à frente. O idôneo, ela parece sim um pouco de tradução, mas ela é uma minoria. E é uma escolha, lógico que os que traduzem conhecem muito mais e estão fazendo escolhas. Mas é muito interessante que é a mesma pegada de quando Jacó está voltando para encontrar com Esaú, e ele manda as mulheres meio com essa palavra à frente dele, né? Então isso é o idôneo, a mulher que está à frente ou ao lado. Tem muito para se usar isso como escudo, como alguém que vai de novo, que seja idôneo, que é alguém que vai proteger a mensagem
e que vai aguentar a paulada. Ou que vai enfrentar as coisas ali. É igual eu vou proteger o meu marido ali. Eu sei que é estranho isso de Jacó mandar as mulheres na frente. E essa mulher que seja idônea, que vá ser alguém que está do lado ou à frente do homem. Mas, de novo, não tem a ver com o homem, tem a ver com a mensagem que é preservar. E eu acho que isso é um pouco até da ironia do texto que a gente traz, que ela foi a pessoa que foi tirada do homem para ajudar ele, e depois a gente vai ver uma inversão na história, que por ela também, ela que comete essa fraqueza. De novo, não é para ajudar ele em qualquer circunstância. Não. É para ajudá-lo no contexto de preservar, cumprir a missão. Eu ia falar isso para Ju, porque essa é uma questão que pode surgir, né, nas pessoas aqui, né, no domingo ouvindo. Quando fala, né, para ajudar ele, tem ainda algum, como é que eu poderia dizer, cara, desconforto nisso? Será? Ela veio para ajudar, então a missão né, de parecer isso, de soar assim, a missão é dele, mas ele vai ter uma pessoa para dar uma força, arrumar uma estagiária para ele. A gente precisa deixar isso claro, né, que não é isso, né? Não, sempre tem. Isso causa muita polêmica, porque por muito tempo a igreja, infelizmente, usou esse texto para colocar a mulher num lugar de subserviência. Isso. Talvez. E não de parceria, né? A humanidade, em duas figuras diferentes, tinha a mesma missão, né? Não o homem e a mulher, né? Uhum. Mas não é assim que muitos interpretam. E esse texto, infelizmente, até hoje, causa muito desconforto, porque, se você falar diferente dessa interpretação mais... Eu acho, não sei se a palavra está certa, se é clássica, mas foi o que eu ouvi a vida inteira. Então, acho que a mais tradicional, você já está mudando a Bíblia. Você já está reinterpretando a Bíblia. E olhando, vocês falando, né, palavras no original, aí, olhando mais a fundo, não parece ser o que a igreja trouxe por todos esses anos. Não só a igreja, né? Não é assim. Não é a ênfase do texto. E é isso mesmo, Ju. Mas a ênfase está na comparação com os animais, né? Quando a pessoa faz a comparação, ela faz a comparação errada. Eu acho que, na minha perspectiva, aqui tem uma... claro, nós estamos falando de uma leitura mais poética, mas eu olho para isso aqui pensando que Deus cria Adão, e Adão vai dar nome para os animais. Ele tem uma noção de necessidade, ele cria uma santa expectativa, e aí a resposta é nesse texto que está rachurado, né, que está entre aspas, ele está dizendo esta sim, como, uau, finalmente, ele viu uma necessidade e Deus respondeu essa necessidade. É como se a gente, depois de uma resposta de alguma coisa, de uma necessidade, se a gente colocasse uma resposta de uma necessidade que a gente tem, a gente percebe foi a resposta muito mais que perfeita que eu conseguiria ter. Então, quando a gente olha aqui, só que na interpretação clássica, a pessoa olhar para esse texto aqui e falar que Adão procurou entre os animais alguém que lhe correspondesse. Então, foi uma resposta do tipo do animal. Uhum. Um animal que não respondia. Então, aí faz uma comparação ruim. Verdade. E que não tem bem sentido. Equivocado. Que é só... digamos, é mal interpretado até a leitura do texto, né? Pra gente... Até porque essa questão dos animais vem depois, né? Não, Deus fala curioso. antes. Olha, Deus fala antes que não é bom ficar Deus fala só. antes que falta, só que aí o que acontece com o homem é que ele fala percebe. antes que falta e o homem passa por um tempo de perceber que falta. Perceber que falta também, Isso. porque ele não... Eu não vou... tá faltando. Deus leva ele para perceber que falta. E Deus, tá vendo como você não terminei ainda? E aí ele quando ele percebe que falta, ela chega. E aí ela chega e aí ele percebe exatamente aquilo, como se diz, ele percebe exatamente a falta que fazia, antes ele percebe, e quando ele vê a completude, ele fica maravilhado, ele fala, agora era mas isso. Disso que nós estamos falando, né? Então, isso é muito legal mesmo. E é muito forte essa expressão mesmo. No próprio original dá essa ideia de uma exclamação, de uma surpresa, de um maravilhamento. Qualquer coisa que eu jamais pudesse... Mas isso uau, aqui, por exemplo, no português. Agora, voltando ainda naquele texto, eu tô aqui olhando a palavra auxiliadora, de novo. Lógico que tem uma opção de traduzir, mas
a maioria da palavra auxiliadora é traduzida como socorro. Então, se a gente Ele vai precisar. Socorro, socorre, ajuda, no sentido de socorrer é a grande maioria da tradução. E auxílio, você tem menos de 10% nessa tradução. Lógico que tudo depende do contexto. Lógico. Mas se você lê o texto, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que vai socorrê-lo e que vai estar do seu lado. Exatamente. Mas muda muito. Eu conheço um cara que é casado com a Socorro. Então, assim, a gente vai... Isso que é um comentário aleatório. Ainda bem que nos podcasts você pode e falar. Mas, assim, olha só como tem um outro... Dá uma outra... Eu acho, assim, que existe, sim... existe um ditado... Acho que era em italiano, não vou saber falar. Que era... Não fala italiano. Até saber Gasta aí. Mas era cada tradução um traidor. É um trocadilho que vai falar sobre o tradutore e aí eu não sei qual que é, tá vendo? Tradutore. Cada traduzione, O italiano fica mais legal, traduttore. mas eu tô sem coragem de falar. Não tem a ver. Mas cada tradução é uma escolha. E a escolha pode ser quase uma traição, alguma coisa ali. E é lógico. Até o fato, por exemplo, o Simval estava falando... Então, Deus criou Adão. Colocar como nome próprio uma decisão tá fora, de tradução, que tá é fora legítima, mas que tá fora daqui, mas que não diz tudo. Não, diz um pouco. É Adão que está falando aqui. Mas não é só tá isso. falando. Não tá completo. Então, assim, se pudesse ter escolhido... E Deus Por isso criou que o ser confunde humano, tanto a não sei o quê. interpretação clássica. Aí a pessoa fala, mas vai tirar do ser humano, e o que ele é depois que tirou O que ele era antes, o que ele era... Cara, verdade. não é essa... Então, eles estão resolvendo um problema que a tradução daria se tivesse traduzido ser humano. A ideia do literal mas não ajuda no outro lado, porque até verdade. então não está se discutindo o homem. Gênero. É o que a NVT fez, né? Antes ela estava traduzindo como ser humano, daí aqui chega e começa a falar homem, porque depois tem a questão da costela, né? Então, mas, de novo... Mas mesmo na hora da costela, na hora que ele fala, e chamou mulher porque do homem foi tirado, aí homem não é Adão. No nosso primeiro podcast... Poderia ter optado por... Ele chamou Ixá porque de isso foi tirado. Mas existe uma pressão de tradução e de... Esse clássico. De tradição do clássico aqui, de tradução. Então, assim, a gente precisa... E a gente, de novo... Não existe, para quem está nos acompanhando, uma tradução perfeita. Não vou mais usar. Não existe isso, porque só que tem toda algumas vez que você interpretações traduz que uma escolha, você vai descobrir uma parte... Porque o cobertor da tradução ele é curto. Isso, acho que foi no primeiro podcast dessa série que você falou das escolhas do tradutor, né? Ou ele traduz literal, e aí a gente tem um problema porque é literal. Ou ele é dinâmico. E aí a gente tem um problema porque ficou dinâmico. E, a gente, e aí algum não é ponto, tão fiel. O elemento inicial ali, né? E aí aqui ainda tem mais isso ainda, que são essas palavras que ela permite vários sentidos, que, por exemplo, no português não teria. São duas palavras com raízes totalmente diferentes. Só que que nem a gente falou, só aqui, cara, naquele termo lá que é na hora de cultivar. Pode ser servir, pode ser trabalhar e pode ser adorar. Quer dizer, quando que servir aqui no português vai ter esse sentido? Não, ou é servir ou é trabalhar. Não, servir e trabalhar tá mais perto. Mas adorar, não. Enfim. E aí vai, né? Assim, quanto que é rico. E o Marcos trouxe uma cultivar cultura, cultuar, né? Cultuar, exato. Agora, o Marcos trouxe uma coisa interessante, em outros momentos, aqui acontece também, que é quando tem um sentido mais completo, às vezes ele acaba usando duas palavras. Que são, às vezes, paralelas, mas de alguma forma também complementares, principalmente quando elas têm duas traduções bem diferentes, e elas trazem aqui junto. Então, ele está qualificando ainda o tipo de auxiliar, assim o tipo como, de correspondência. Assim como imagem e semelhança, isso é uma... São duas palavras aqui que você quase binômio, que tem que juntá-las nos dois significados e colocar numa expressão só, mas que, para mim, fica muito claro, pelo contexto literário, que ele está falando da ordem que ele deu para não comer, e que também que essa... E do cultivo também lá atrás. Que esse ser humano que está sendo tirado do ser humano, esse ser humano ele veio para estar do lado e para socorrer por uma missão que você sozinho não vai dar conta. E não deu conta os dois. Sim. Por isso... E aí, agora tem uma outra coisa que dá para puxar um pouquinho mais. Por isso que a individualidade...
ela é tão criticada por quem entendeu o texto. O individualismo, vamos dizer assim. Mais isso que a individualidade. Do que a individualidade. Verdade. Mas por quê? Porque o chamado de Deus é sempre um chamado coletivo. Ele é um chamado da igreja. A morte e o sacrifício é algo coletivo. E a gente o tempo todo quer fazer uma leitura individualista. Então está trazendo, separando. A gente quer fazer ter o nosso olhar moderno, cheio de cacoetes, e levando isso para o texto. O texto ele vai falar o seguinte, logo depois, né, que ele faz isso, ele vai dar nome aos animais. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, aos animais selvagens, aqui são bestas, né, as bestas. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse, que seja e que o correspondesse, né, que seja da sua espécie. Vamos lembrar que no primeira narrativa se gasta bastante tempo para falar que cada um tem a sua espécie, né, que corresponde. Mas assim, quer dizer assim, os tipos, espécie, os animais que rastejam, aquele que são os rebanhos e tudo mais. E aí a gente, aqui de novo, ele está trazendo que a ordem, a seleção de Deus, as categorias estão ainda bem ativas e não se encontrou, não diz que é o homem ou se é Deus ali olhando, mas o texto deixa meio aberto. Ou alguém consegue ver uma definição aí? Porque ele fala assim, não se encontrou. Eu lembro que meu pai, quando ele escreveu Em Busca da Costela Perdida, ele sempre falava disso. E assim, é até difícil eu ler, porque eu li esse texto as primeiras vezes com muito humor. Então, fico difícil aqui, eu fico segurando as piadinhas de tiozão desses textos. Mas é porque meu pai sempre fez muitas charges e muito humor sobre isso. E ele sempre falava assim que não é bom que o homem esteja só, vamos levar e vai olhando os animais e vamos ver se você se sente atraído, que é aquele negócio que eu falei da leitura sexualizada. E não é isso de idoneidade, ninguém não tinha. Eu poderia até arriscar dizer assim, chegou depois do final, que ele começou a dar nome, e aqui você tinha falado que tinha dado nome às plantas. É interessante que é só nome aos animais, pelo menos o que está aqui. Está diretamente, os nomes aos animais, porque você tem um cultivar sei lá anterior, se isso, né? Tem uma distinção, mas você tem o cultivar das plantas e você tem o dar nome anterior, aos animais. Mas acho que está incluído por causa dessa ideia do servir, né? De alguma forma ele tinha que... E dá a impressão que é tudo ali, né? O Zé tinha falado que é uma reserva nacional, deu nome pros mas animais, é meio que um zoológico, é meio que uma floresta. Posso falar, o que eu sinto, mas não tenho muita certeza, é que das plantas você tem que ajudá-las a crescer, a cultivar. E dos animais, de certo nome, você tem que dominá-los. Porque o animal é uma coisa que você conhece e o dar o nome é aquele jeito de um domínio, não um domínio exploratório, que a gente já falou disso. Pode ser uma ameaça. Mas domínio de, não brinca. Você tem que, assim, quase que fazer assim. Cada um tem a sua espécie, mas você vai ter que, através do seu olhar, começar a falar, esse é o nome dele é não brinque com ele. Se botar uma mão, ele arranca. É quase como uma coisa mais... Mas com as plantas também deve ter isso de alguma maneira, né? Identificar qual que é qual, até para que você possa cultivar. Aquela ali faz isso, aquela ali ali é saborosíssima, aquela ali demora para crescer. Essa aqui eu faço uma muda, essa aqui eu tiro a semente dela. Como é que isso aqui nasce? Então, de certa forma, tem dar um nome aí também, né? De alguma maneira. Talvez essa não está presente no cultivar. Do texto. Mas o Marcos, de alguma forma, trouxe, acho que um pouco essa questão da ameaça, talvez, que os animais tinham, porque é usado a ideia de dar nome aqui mais especificamente, né? Que na mentalidade, né, semítica, o dar nome geralmente vem associado a alguma coisa de dominar mesmo, né? Mas a gente viu essa ambiguidade do dominar. Não é dominar para fazer o que quiser, mas é um dominar no sentido, você é responsável por cuidar disso aqui, tanto que você está dando nome. Um pai dá nome por filho, porque ele é o responsável por cuidar do filho. Agora, uma outra coisa que... Até então. Pensando no primeiro público que veio do Egito, ou que passou anos ali, que tem a cultura, são pessoas que adoravam animais.
Então é interessante Verdade. isso como um texto apologético dizendo, ó, nenhum dos animais, mesmo os desconhecidos, domina sobre vocês, mesmo as bestas pode ser do mar ou selvagem no sentido, são os animais selvagens que você não conhece e não catalogou. O nosso mandato é de domínio no sentido de dar nome e conhecer essa turma aí, não ser adorado e não temer. Então também tem Curioso uma fala aqui para dizer, olha, aquelas coisas que vocês viam no Egito não é bem assim, não foi isso que o nosso Deus mandou. Daí que surgiu a série lá, o livro e o filme Jurassic Park, né? Que é a ideia de dominar também até os bichos mais... Você hoje tá todo. Que eu fiquei pensando... Coisa errada demais com o Zé. No domingo é bom que o Zé não esteja. Que eu fiquei pensando Deram até o nessa livro questão errado do pra medo estudar. e tal. Mas eu falei, nossa, mas tem uns bichos muito grandes. Mas mesmo assim, né? Eu sei que Jurassic Park é uma brincadeira, mas mesmo uns animais super, né, grandes, o ser humano com a capacidade não só física, mas também a inteligência, outras coisas que vêm também de Deus nesse sentido, né? Consegue organizar e dominar de um jeito bom também. Não, e essa palavra besta, esses dias eu tava pensando por causa das bestas do Apocalipse, né? E a gente já... Era por causa das piadas bestas. Besta. E a gente já começou a colocar toda uma mitologia nas bestas, né? Porque como tem dragões e as bestas, a maioria sai do mar. Mas é simplesmente um animal desconhecido, selvagem. Que até hoje a ciência não conseguiu catalogar todos os animais da profundeza do mar. E geralmente isso que provoca tem algum tipo de espanto, tem um né? polvo Ou porque tem uma gigante. forma estranha que você nunca tinha visto. Tem um polvo gigante que era só de lendas e recentemente, né? Kraken. Faz pouco... não, mas é verdade, um negócio assim que falavam que um povo que comia uma lula barco gigante, e tal, um polvo gigante que, né? que descobriram recentemente que realmente existe, por exemplo. E eles não tinha, até hoje tem dificuldades. Agora você imagina aquele povo muito antigo que tá assim, isso aqui veio do mar, quer dizer que esse ninguém consegue. E aí você começa a dar terra, né, e você começa a falar assim, o que seria uma besta totalmente que a gente não conhece? Começa a dar cabeça de serpente, aí você vai dando corpo, vai tentando e tudo, descrever com o vai que você já montando conhece. e forma na bobeira ali um dragão. E aí a parada ali, a gente vai tentando. Só que o que ele está dizendo é o desconhecido. E dar o nome é quase um convite a ser biólogo. Assim, vamos, não é só de dominar, mas vamos conhecer. Vamos se interessar, né? Uma coisa engraçada que aconteceu. Uma criancinha, né? Foi na igreja e tal. E é verdade isso. E aí a professora perguntou, né? Era sobre a Arca de Noé. E tal. Tinha um homem que cuidava dos animais ali. Como é que era? Quem que era esse homem? Aí a criancinha, que era neto de 2, disse assim: os biólogos. Aí foi maior orgulho pros avós, né? Mas eu acho engraçado essa história. Agora, isso é interessante. E não encontrou ninguém que fosse auxiliador ali, que auxiliasse. E eu acredito o seguinte, que o texto fala que ele não encontrou porque os animais de todas as espécies estavam suscetíveis a ser recebido um nome ou a ser dominado. Como os animais que seriam dominados pelo homem poderiam ajudá-lo a ajudá-lo numa ordem que ele recebeu de não comer de um fruto ou de não caminhar por um caminho longe de Deus. E a gente já discutiu isso, mas quando o ser humano peca, os dois pecam, a primeira coisa que o homem faz é dar o nome para a mulher. Então, olha só, a mulher, ou o ser humano auxiliador, ou que vai socorrer, ele foi criado para não receber o nome do homem, exatamente por isso, porque os que recebem não foi encontrado. Então, ele está ali para que ele pudesse governar, liderar junto com o homem. Esse é o papel que foi criado. Porque os que recebem nome não conseguem liderar de acordo com Deus. E aí a primeira coisa os que recebem nome do homem são dominados por ele. Pelo ser humano. Dominado pelo... Isso desqualifica de ser um socorro. Um com ele, né? Ou auxiliador. Um igual. E o homem, depois da queda, a primeira coisa que faz é desqualificar a mulher no chamado de Deus, botando o nome, que é quase como o domínio. Se torna alguém a ser dominado, né? Na mentalidade dele. Eu vou falar quem é você. Eu vou dar um nome. E você chama Eva, que é vida, e dizendo assim, quase como mãe, assim, né? a partir de agora você vai
ser valorizada porque você vai dar filhos e através do seu filho. Essa é uma homenagem, pode ser, alguns veem, mas também é um jeito de diminuir o papel da mulher. Essa é uma interpretação comum de que isso foi meio que um rebaixamento da mulher? De dar o nome? O nome? Sim, depois do pecado, sim. Porque isso é um sinal terrível, talvez, né? Logo ali na sequência, e deu ruim, né? Porque começa com um sinal muito ruim, né, da queda. E que eu acho que não se fala muito sobre isso, Ju. Tá falando aqui que ele deu o nome de Eva porque seria mãe de toda a humanidade. E aí não tem nada dito, tipo... Mas nenhuma vez Deus autorizou ou pediu pro homem para dar o nome para a mulher. Ele não pode, ele não tinha essa autoridade. Ele não deu antes. E logo depois de toda a maldição e que fala, sua vontade vai ser para o homem e ele te dominará. Isso faz parte da consequência da queda. Ele dá o nome e isso é uma consequência da queda. Isso pode gerar uma interpretação ruim, porque no verso 23 que fala, né? Essa é a carne da minha carne, né? Osso dos meus ossos, ela será chamada... Ish, porque de Ishá for tirado. Aí não dá... ele não sabe. Será chamado Ishá, porque de Ish chamada Ishá, porque de Ish, porque no hebraico o Ishá é feminino, né? Porque de Ish foi tirado. E não tem nem o homem aqui é Adão e nem a mulher aqui é Eva, né? Então, e aí... Então, mas tá dando o nome aqui, sim. Não tá. Ele tá dizendo, né, que existe uma diferença ali, mas não é um nome próprio. Olha que curioso. Ele tá falando, parte de mim. Não, e tem uma coisa... Exatamente, ela é tão correspondente. É que no hebraico, a letra, né, a gente fala, deixar claro, Ish já é uma letrinha, um negocinho diferente, até o jeito que a gente fala são iguais. Então, essa é a ideia, né? Isso, é igual, só que é diferente. É diferente, só que é igual. Um gringo não consegue identificar avô e avó. Avô e avó, a diferença. É mais ou menos isso. Só que é mais legal ainda. E aqui é uma... Sou eu aqui já refletindo. A gente que deu o nome para Adão. Porque a nossa tradução deu nome. Mas Adão nunca recebeu um nome. Nome próprio. Nome desse aqui que a gente está falando de receber um nome. Então Adão continua como ser humano. E Deus ele vai e a humanidade. um nome para ela. E recebe o nome e se adota para ele. Não estou falando ele só em si eu aqui, sou Adão, né? Mas ele eu sou o que Deus deu. Só eu sou Adão. É verdade. E não uma coisa que é desapercebida aqui, mas ao dar um nome próprio e separá-la, tirar ela de uma só carne, que eu acho que o texto todo está indo para isso. Você não tem a ver comigo, você é Eva, e o nome é bonito, bacana, mãe de todas as nações, mas você está fazendo depois da queda você suspeita de tudo que tiver. Você está separando e ele está ficando com o nome de Deus ali. Só eu tô com a dignidade que foi, só eu sou imagem, semelhança, né? Uma pergunta. Uma arrogância. Quando Deus vai encontrá-los depois do pecado, ele pergunta: cadê você? Cadê vocês? Não sei. O que ele fala? Você quem? A humanidade? Que palavra que ele usa? Eu acho que é Ishishá. Mas dá uma olhada aí. Eu acho que é Adão. É Adão? Eu acho que talvez quando ele tá falando com os dois, ele tá falando com Adão? Ele tá falando com os dois, porque era mas com a palavra Adão. Entendeu? Ele tratava os dois assim. Cadê você, humanidade? Porque lá no Gênesis 1 tá assim. Cadê você, humanidade? Façamos, pois, Adão conforme a nossa imagem e semelhança. Aí é uma outra palavra no hebraico que vai dizer macho e fêmea os criou, a imagem de Deus os criou. Façamos Adão. Adão é macho e fêmea. E a imagem de Deus é ser macho e fêmea naquele contexto de unidade coletiva. É mais ou menos, talvez, para a turma de casa entender, que é assim, eu até expliquei isso numa das exposições, é chamar o nome da família. Então, a gente fala assim, lá ele chamava Adão como se fosse... eu sou Marcos Botelho, a minha esposa é Natália Botelho, chamava Botelhos. E aí a gente olha... E era isso, ele chamava Adão. Não é Adão que olhava. Veio do homem o sobrenome, mas naquele caso. Mas às vezes vem da mulher, às vezes Marcos vem Natália, dos dois. O Marcos Natália. É isso, Mas eu acho que tem até um pouco, não sei, poderia pesquisar por que se põe esses nomes, mas com certeza vem disso aqui, de homem dar nome para mulher, passar o nome para mulher. Provavelmente vem dessa tradição de uma interpretação aqui
literal ou de ver com bons olhos, do homem dar um nome para a mulher, né? De importância mesmo, né? No contexto hierárquico, tem que ser o nome do homem. O homem tem a honra, o homem vai passar sua prole, passar o nome pro outro. Então, com certeza, vem muito daí, né? Agora, Zé, dá uma lida aí no versículo 21 e 22. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Que legal. Então, e isso é uma pergunta aí para os teólogos aí. Por que uma costela? Essa é uma pergunta boa, né? Uma costela. Isso a galera especulava bastante. Não, e meu pai é ótimo de imaginação. Ele falava assim, podia ter pegado o coração, podia ter pegado o cérebro, podia ter, sei lá... Dizem que pegou o cérebro, né? Só a mulher... Podia ter batido igual o Doutor Estranho. Sabe quando ele bate assim no Homem-Aranha ou em quem for? Sai a alma. Sai a alma. Batesse assim Adão, saísse a alma. Vai. Então essa é Ixá. Voltaria, já vamos formar do bar aqui. Podia ter sido muitas coisas, né? E sempre que tem uma escolha que podia ter sido uma escolha isso, tem alguma coisa dizendo que tá uma mensagem aqui. Uma costela. Sim. E aí vem a piada de tiozão. Porque meu pai falou que a mulher é osso duro de roer. Por isso que a costela eram piadas que não então, podem mais no século XXI. A gente não consegue ter a dimensão completa desses significados porque para nós, costela é costela. No sentido mais... no sentido mais pobre. Exatamente, mais pobre da coisa. É a referência de um... Não é nem a carne mais nobre, é a costela. Agora, quando a gente carne, vai... Se a gente pegar e traz para quem está aqui lendo de começo essa história, tem mais sentido do que isso, né? E aí o que a eu gente pensei faz aqui... o menosprezo, o problema é que a gente vem da tradição que menospreza isso. Que a mulher foi tirada, aí tem essas piadas, aí ela é tirada, daí tem uma interpretação mais literal da tradição que é... E nunca é de que é uma parte igual, é sempre... Pedacinho do homem. Pedaço, é sempre dando uma fez um spin-off. Eu pensei sobre a questão do sopro, né? O ser humano como sopro de Deus, a garganta aqui, que era, por exemplo, tudo que o judeu falava sobre fome, o desejo, ele pegava na garganta, né? É a questão de fome. A gente hoje faz assim, nossa, eu tô com fome, passa a mão na barriga. Ele não, ele pegava na garganta, estou com fome, eu estou com desejo. É aqui, né? Então, acho que essa região aqui, essa questão da costela, eu tô viajando, vocês veem se tem a ver. E daí, tipo, dividir em dois essa questão da essência do ser humano. É bonito. Só não sei se é preciso. Ele dormia de lado, pra mim, ele tava dormindo de lado, e aí foi onde Deus pegou, tava fácil. Com a costela virada pra cima. Mas, o que eu já ouvi? Espera só um pouquinho. Ó, existe uma verdade no que você falou. Já ouvi várias interpretações que, por exemplo, a gente, durante as culturas e os tempos, a gente vai ter a alma sempre localizada ou o ser vivente, pensante, sempre localizado em algum lugar do ser humano. Então, para nós, hoje, é quase que a cabeça. É aqui que está tudo. E na antiguidade, era... O coração, o ventre. Aqui, o tórax e a barriga até. Então, você tem assim... A barriga é os sentimentos. Os sentimentos, mas que também a gente coloca no coração pro judeu é decisão, pensamento. Mas isso, decisão, pensamento, mas você também tinha... A alma era como se tivesse tudo ali. Então, a alma é o nefesh, que dá aquela ideia que o Zé trouxe mais de garganta. Aí sim, só que não faz sentido pra mim a garganta e a costela. Agora, que você tá pensando a costela começando aqui, mas ela vem daqui porque essa aqui até que faz aqui, menos falta. Aqui, porque você vai arrancar aqui, tem que tirar o externo. E é você que já dando, achando que Deus tem trabalho. O cara tirar a costela que ele quiser. É que nem um médico que me falou que era cristão, falou, não, o ser humano poderia ter uma costela a mais e não teria problema de mudar a locomoção e tal. Então, mas isso que dá deixar um médico interpretar a Bíblia. Mas olha que interessante, pelo menos as coisas que eu ouvia mais... Brincadeira, viu? Pelo menos o que eu ouvia mais era essa ideia do lateral, do à frente, essa ideia de algo que tá... Lado. Gente, ele falou, tá lado a lado. A palavra auxiliadora é ao lado. Isso. Não tem como... Não, assim, ao lado e à frente. E por quê?
Porque a costela, já sou eu interpretando, a costela é o que protege tudo. É o que está lá para guardar o que é mais importante, que era o pensamento, ou a alma, ou o que está trazendo a vida, o sopro. Não, é a própria ideia do órgão vital, cara. Para eles, numa cultura de guerra, místico. você sabe onde que você vai para matar alguém. E até mais místico, o sopro de vida. Então quando você tira um pedaço da costela para formar alguém que vai socorrer e te ser ao lado para uma missão, a costela é um dos elementos do corpo mais, como é que fala? Mais nobre no sentido de proteção. Tá ali. Eu estou aqui para apanhar. Estou aqui para apanhar, quase assim, para proteger isso. E olha aqui, o que dá para viajar. Isso reforça a ideia da criação, porque ela não é feita do barro. Isso é muito legal, que não é uma nova criação. Então é como se fosse a minha costela tem o meu DNA. Né? Hoje, pensando com uma mente moderna do DNA, mas no sentido de tutano, de essência, quer dizer, você está tirando um osso, quer dizer, é a mesma coisa, é uma correspondência. Eu lembro uma vez que um professor nosso falou que é a primeira clonagem. Isso aqui está muito mais para clonagem do que para criação. E aí eu levantei a mão e falei, mas a gente não clona de um homem e uma mulher. Aí ele virou para mim há 20 anos atrás, por enquanto. E achei interessante que... e aí, isso era o Ariovaldo Ramos, e como sempre a gente tem que citar ele aqui, porque é genial todas as colocações que tinha. E era isso mesmo, assim, isso aqui, o que o Gustavo tá martelando aqui nesse podcast, não é uma criação nova. É mais uma clonagem do que uma criação, pensando modernamente. É uma correspondência direta. É uma divisão, porque essa é a linguagem que tem na primeira narrativa. Sim. Dividiu. Então, e a tradução aqui pode ser ou uma da costela, ou tipo, uma parte das costelas, como se fosse até tipo, tirando metade todas, que Adão assim. ficou meio frouxo de um lado. Não, assim. tirou tudo, depois Deus foi lá e fechou tudo, entendeu? E é isso, a gente não pode pensar isso cientificamente. No sentido de como é que seria... A resposta não tá completa e nem era a intenção de fazer isso. E ao mesmo tempo, não dá pra complicar demais. É algo... Tipo, é osso dos meus ossos, cara, que é o que ele diz. Não dá pra você viajar em cima e... Não, será que é daqui, dali? Não, é alguém diretamente ao lado. Alguém de nós vai dizer isso que... Eu vou dizer do meu filho. Meu filho é osso do meu osso. E é sangue do meu sangue. E aí, no versículo 23, vem a declaração de Adão. Porque a gente tem a declaração... Até agora, Adão não tinha falado. Adão não fala. Só ouve. Aí, Deus fala, cultiva. Ele faz assim com a cabeça. Aí você tem... não coma dessa árvore. Ele faz assim com a cabeça. Não é bom que você esteja só. Faz assim. Não acha? Tá bom. Aí, quando ele dorme, ele volta, é a primeira fala. Isso é muito emblemático. Adão só tem... E ainda mais nesse... Será que foi ela que ensinou Adão a falar? É meio uma... Isso aqui... É lógico que é um conceito... Isso é um conceito moderno, mas a gente estava falando aqui que fala é poder. Fala é um poder associado com Deus, que Deus disse. Isso, e é um lugar de dignidade, você conversar. E é muito interessante, é quase como assim, não tem para que eu conversar. Assim, agora vou viajar um pouco, ok? Aí vocês assim, se eu tô com Deus, eu vou só no pensamento. A fala é desnecessária, a gente vai aqui na conexão da alma, da vida. Vários diálogos sem nenhum diálogo. Então, mas aí, agora que tem alguém, peraí, isso aqui tem que ser para fora. O sopro de volta, né? A fala é o sopro para fora. Querendo ou não, pelo menos poético pode não ter significado, mas faz poético... uma música, Paulo. Que aí cabe a coisa exegética. Será que ele tá falando com Deus? Ele não tá usando a pessoa da segunda pessoa, né? Não tá falando para Eva, ele tá falando com Deus aqui, né? Ele pode estar ainda de novo só pensando. Mas ele fala assim, aí tem uma expressão que não é traduzida, e algumas coloca até que enfim, né? Aqui tá esta sim. E agora eu não lembro qual era a expressão do hebraico, mas é uma expressão de... aquele de encanto. A NVT fala, finalmente. Agora vai. Mas é um sopro, é um suspiro. Eles dizem que a coisa faz... é aquele encanto.
É mesmo. E é quase como Adão caindo em si que Deus mais uma vez tinha razão. Gente, eu não tinha a mínima ideia que não era bom o que eu tava vendo. Eu não já tinha tava nem tão percebido como não eu tava bom. bom que eu tava aqui, tô com Deus, tô dando nome, tô tudo. Quando ele vê, ele fala, caramba, realmente, Agora Deus tem... sim. É o famoso Realmente. agora sim. E aí ele fala assim, sim, né? Que foi agora sim, esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Tá dizendo, isso aqui não é uma criação diferente, isso aqui não é uma espécie diferente, isso é Adão. Isso sou eu. É tão interessante que ele, quando ele declara essa é osso do meu osso e carne da minha carne, essa é Adão. Exato. Como se tivesse isso. Ela será chamada de uma extensão. Ishi, daí você puxa um pouquinho, é o Ishá, né? Essa será chamada minha extensão, seria uma tradução, porque do homem foi tirada. Porque é a minha costela, foi tirada daqui. Então, aqui tá essa contemplação de Adão é muito, muito forte, né? Como eu descobri. Tô me vendo, né? Tô me vendo. Tem isso, né? Num certo sentido, né? Ele se espelho. enxerga ali. Primeiro espelho, naquela, né? Você imagina o contraste que era de não ter isso e de repente eu enxergo como você está num outro país, né? Por exemplo, você encontra alguém da mesma nacionalidade, ouve alguém falando seu idioma, dá um caramba, né? Um senso de identificação. Imagina alguém que nunca tinha visto um outro ser humano, né? De certa forma, quando vê, caramba, meu, olha isso, né? Esse nível de correspondência, vamos dizer assim. Eu tenho uma situação quando nos primeiros 15 dias da pandemia, eu estava separado da minha esposa, estava nos Estados Unidos, minha esposa estava aqui, não separado legalmente, só fisicamente. Ela estava no Brasil e deu a pandemia, a gente não sabia disso. Já vai usar sexualizar a história. E 15 dias eu fiquei lá onde eu morava sem poder ver ninguém. Porque era aquele momento inicial da pandemia, principalmente, né? Vai ser só 15 dias, né? Lembra? Não sei se vocês... Não sei se caíram. 15 dias. Caímos nessa Eu também. fiquei sem ver alguém fisicamente perto de mim, assim, não podia encostar em ninguém, literalmente. Isso foi uma loucura. Foi um negócio que eu falei... Não, dá uma eu pirada. brincava assim, que eu me abraçava, Você assim, beliscava o ó. azulejo. E é uma loucura isso, assim. E foi pouco tempo, né? 15 dias não é um absurdo, Não mas é tanto, é um... né? Mas Pensa Não, uma eu acho pessoa que eu fica... nunca fiquei na minha vida 15 dias sem ver seres humanos Sim. reais. O que dá pra ver na internet, TV. Mas é complicado, hein, amigão? Complicado. Agora, eu acho que o desfecho vai trazer fechar o arco. Porque é muito importante quando a gente vai interpretar uma narrativa, abrir o arco e fechar o arco. Mesmo que esse aqui é quase um arco de McDonald's, né? Ele vai bater aqui e depois ele pinga lá na frente, né? 1 e 2. Mas não estamos sendo monetizados. não tem patrocínio. Mas esse arco aqui, ele tá aqui, ó. Por essa razão... só pra fazer uma observação aqui. Pô, a tradução da Almeida, ela é... E ele da carne da minha carne, chama-se-a varoa. Por quê? Do varão foi tomado. É uma escolha ruim. Não, é uma forma de diferenciar, pelo menos, né? É uma escolha Pelo ruim menos do nosso português. Mas pelo menos ele tá tentando diferenciar ali que eram palavras diferentes. Tipo, não é... E palavras vou chamar bem a mulher, semelhantes, pelo menos né? parecida, né? Se tirar a chamada mulher porque do homem foi tirado Uma do derivada português, da outra, né? vai ser Nesse por isso português. que... O pessoal Agora se que chama de as varoa. pessoas Varoa. entendem. Aí, ó. Aí, varoa. Aí, varoa. As pessoas entendem porque tem alguns crentes que se chamam assim, né? Mas, então, assim, por essa razão, o homem ouvi deixará... falar, já. E aí, mais uma por essa razão, né? Os evangélicos eu não sei, né? Mas eu acho que uns estão falando varão ainda. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E isso aqui é um anacronismo que Moisés está fazendo, que, no mínimo, ele está empurrando isso, tem que chamar atenção na interpretação. Se Moisés está colocando um elemento que não faz nem sentido para a história, geralmente, quando se coloca Por quê, né? isso... Porque Adão e Eva não tinham pai e mãe, né? Pai e mãe. Nesse Então, sentido. praticamente, ele está assim... Sabe quando você faz a pregação? Agora, deixa eu aplicar. E Moisés, ele faz isso no 7º dia. Deixa eu aplicar. E aí, Deus descansou. Você fala assim, não tem mais nem sentido o descanso, a não ser que sábado a gente vai descansar. Sábado é o dia do Senhor. E aí, na primeira narrativa, ele tira e aplica. E agora, de novo, ele sai daquele momento e aplica, dizendo, olha...
por essa razão, homem deixará. Por que razão é essa? Eu queria que vocês entendessem, me explicassem que razão é essa que o homem vai deixar Tem que perguntar o pra pai e a mãe. Juliana. Eu não tenho a mínima noção. Pô, você acredita que ontem uma pessoa me perguntou exatamente isso? De verdade. E o que você respondeu? Juliana, ele Eu falei assim, eu acho que já é uma explicação. Porque a história aconteceu assim, então... É uma aplicação, foi isso que eu falei. Agora, explicar o porquê, eu não expliquei, né? Ninguém aqui sabe. Aqui, pensando no texto, a gente tem que dar uma resposta. Por essa razão. Eu vou dar a minha resposta. Por qual eu razão? tenho uma também. Tá, dê a sua primeira, que eu quero... Depois você fala certo, Se eu né? ia passar vergonha, eu fico quieto. Eu falo assim, foi essa aí eu também. Exatamente essa. Eu acho que é a questão da união, né? De ser carne da minha carne e o casamento representar isso daí também. Do momento que o homem se une a uma mulher no casamento, ele se torna essa família com ela de uma forma que agora ele é essa família separando da família que ele era antes, né? Desconecta da anterior, né? Dos pais, né? Isso. E a pergunta que me fizeram tinha a ver com isso. Tipo, a pessoa, antes de encontrar o homem, encontrar a mulher, ou a mulher encontrar o homem, está incompleta? E se ela não encontrar, Isso é importante, ela você perguntou. viverá eternamente incompleta? Coisa pra falar. Sim. Porque Era essa... porque dá a intenção... Tipo, eles vão se tornar uma só carne, aí eles estão completos, né? Olha que interessante. Não tá falando de incompletude antes. Ela é incompleta, sim, mas existe um casamento com Cristo, que é a bodas do Cordeiro. Não, Calma. Não é isso. Não, aí Já pulou para o Apocalipse. Presta Peraí, atenção, calma A aí. bateria acabou. Agora eu vou na coragem. O texto não Até que está eu tava falando. lendo. Estava lendo. Até agora estava lendo, né, Marcos? Ó, O texto não está falando. O que acontece? O texto nenhuma vez fala O Simval falou que uma ele coisa é aqui. incompleto. Isso. O texto fala que não é bom que ele esteja só. Uhum. Esse conceito de incompletude, de duas metades de laranja... Acho que a humanidade vem de completa. Vem do outras Fábio religiões. Júnior. Então, vamos primeiro falar do Fábio Júnior. texto. Vem do Fábio Júnior. Foi o Fábio Júnior que colocou isso. Mas e vem muito da tradição espírita também e outras de que você Somos metades. são metades e tem que se completar. Alma gêmea. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que também fala não quer dizer que de incompletude, dizendo assim, não está dando um veredito, você sozinho não é digno, não é um ser humano completo, não está no projeto de Deus. Não é isso também. Não. Aqui é um outro objetivo de narrativa. Eu tenho aqui, eu não tinha pensado. Me veio uma coisa à mente nisso aqui que parece que faz sentido aqui, né? Que é o seguinte: fala, deixará o pai e mãe, porque até então, como disse o Simval, o filho dele é carne da carne dele. Olha que curioso. Então, até aí você pertence a uma unidade. É a sua família. É a sua origem. Não tem como, Boa ou ruim. não tem como ter a solitude ou solidão de Adão aqui, porque Isso. já existe hoje. Você já veio de algum Você lugar. já veio de uma união, Sim. né? De novo, distorcido pela queda, né? Depois, assim, pode ser uma família de origem péssima, pode ser uma família biológica péssima, mas aí você pertence, é criado por uma outra família que também pode ser boa ou ruim, enfim. Mas você é uma unidade em algum contexto e agora você vai formar uma nova unidade coletiva, né? Então, por causa disso, para mim por causa disso é o texto que mostra que da complementaridade entre o homem e a mulher. Por causa disso. Então, quando você faz isso de novo, unindo uma família, quer você una um novo casamento ou não, você está fazendo a semelhança do que é. Você está experimentando algo que é experimentado por todo ser humano, fazendo parte de um coletivo, de uma unidade coletiva. Para mim, isso faz sentido até dentro do texto. Qual que era a sua ideia, Marcos? Não, isso... Deixa eu falar de um problema de interpretação bíblica que eu acho que é muito forte. A gente, geralmente, em alguns textos, nós temos problema de entender se essa promessa era só para o personagem, se essa promessa é para nós nos dias de hoje, se essa promessa é para nós com uma condição. Então, isso é todo um campo de hermenêutica, interpretação bíblica e aplicação, que às vezes o texto, por ser uma narrativa indireta, ou seja, não é uma bula de remédio que está te dando o que é o que não é complicado fazer. Esse é um texto que não é tão complicado, mas é facilmente, e até eu diria que uma boa parte da igreja interpreta que a pessoa
se ela não casar, ela não está na plenitude da vontade de Deus. De certa forma, tem um pouco de verdade no sentido... Trecho, né? Não nesse trecho. O casamento é uma bênção, você está perdendo, e o casamento vai fazer você ter várias bênçãos e várias circunstâncias legais. Mas esse texto não está dizendo isso. O texto aqui está colocando... E eu aqui quero já passou 10 minutos do tempo. Eu aqui quero começar a aterrissar... sobre isso. Não, eu vou... É que a igreja primitiva, ela quebrou isso até na sociedade. O próprio Jesus, Paulo, tipo, todos eles não eram casados, né? O próprio Jesus, né? A gente segue alguém que não foi casado. Isso para a sociedade daquela época era ainda pior do que é hoje, né? Mas não foi casado. Eu tenho... Você sempre interrompe para falar uma coisa lá na frente. Deixa eu voltar aqui, a gente vai em Jesus. Eu quero acabar em Jesus. Eu achei que fosse quebrar o momento. Não, eu primeiro quero falar sobre... Existe uma arte de cortar os textos, a perícope. E eu acredito fortemente que o versículo 24 acabou esse assunto. E que o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha, ele é um arco que vai abrir e depois a vergonha vai fechar depois da queda. Então, por que eu acho que a carne fecha esse texto aqui? Uma só carne, porque era o começo quando Deus fez do barro. É uma só carne e ele separa, mas volta logo em seguida, com amor, com o casamento, com a união. Isso é muito forte, é quase como uma separação que une depois. Por isso que é uma unidade. Mas são indivíduos, mas é uma só carne. E é uma expressão que poderia ser facilmente falada para a humanidade antes da divisão. Então o texto aqui, ele encerra aqui, dizendo uma só carne, porque isso, de novo, completa toda a nossa interpretação de que a mulher é um socorro, a mulher é uma parceira para uma missão. Então, uma vez num casamento, minha esposa falou, eu nem testava isso, mas pelo jeito foi bem legal o que ela falou assim que a mulher tem que ser submissa, né? No sentido de sobre a mesma missão. E sob, né? Debaixo da mesma missão. E eu falei, caramba, é isso a descrição dessa narrativa. Estar sobre a mesma missão e ajudar no estar próximo de Deus e cuidar e amar como Deus amou. Mutuamente. Mutuamente. E aí a gente vai para o Novo Testamento, que o Zé falou com muita propriedade sobre Jesus não casa. E eu acredito que não era nenhum estranho Jesus não casar, porque todo mundo estava esperando ele casar ainda. Um homem de 33 anos sem casar não era nenhum absurdo. Os homens começavam a pensar em casa. 30 anos é a idade, vamos dizer, como se fosse os 18 anos de hoje. 30 anos é a maior idade. Então agora ele vai olhar para casar. Agora virou homem. Agora ele virou homem, e tanto que ele começa ministério, ele tem a legitimidade, e ele toma suas decisões sem a mãe às vezes está ali querendo até ajudar ou atrapalhando. Ele vai tomar a decisão, e aí ele vai casar. Então não tem nenhuma... Na Bíblia não fala assim, nossa, ele não vai casar. Não, ele vai casar. Só que a grande virada é que ele está fazendo um convite para se tornar uma só carne com ele, o povo de Deus. Ele vai casar com o povo de Deus. Então, o povo de Deus, em todo o Antigo Testamento, é Eva, é a noiva, é a auxiliadora, é a que está do lado, é a que tá ali, e que o noivo é ele, o verdadeiro Adão, que vai casar. Eu não sei se vocês veem isso, mas eu sempre vejo que essa figura, e aí são várias figuras de uma só carne. Você tem as bodas, você tem as 10 virgens, né, ou as 10 damas de companhia. A própria ideia de corpo de Cristo, literalmente. O corpo de Cristo, ele divide o corpo dele na ceia. Então, tudo isso é a figura do casamento. Você tem a figura dos banquetes, porque o banquete era no nascimento de uma criança ou no casamento, no Antigo Testamento. Então, o casamento é uma festa. E ele está lá falando, a festa do Senhor, naquele dia eu vou convidar. Que festa é essa? É a festa do casamento. Então, a figura no Novo Testamento explode uma só carne, mas Jesus vai usar literalmente como uma interpretação espiritual para ele. Eu vou casar. Eu estou me preparando para isso. E a cruz e a ressurreição é a forma dele ser coroado para casar. Então, essa expectativa... Alguém pode falar, pai, mas Paulo é uma outra circunstância, né? Tanto que ele nem se fala nisso aí, e ele entende bastante de casamento, tudo. Mas Jesus... Não se era viúvo, não se sabe. A gente não sabe se ele já estava
prometido. Eu gosto do N.T. Wright, fala que ele tinha uma promessa para casar, mas quando ele decide seguir Jesus, aquela promessa provavelmente foi frustrada É que naquele Paulo, tempo. mesmo que ele talvez acontecesse isso, depois ele defende a ideia de tô solteiro e vou ficar assim. E ele fala muito, né? Tanto que... Mas o importante Mas é diz que... que não é para seguir necessariamente, né? Não necessariamente, mas acho super importante isso, porque tem gente que se martiriza e que sofre muito por com não o ser fato... casado, por não... Exatamente. E outras pessoas que instigam isso, né? Que acham que um discriminam. cidadão de Não, mas é segunda interessante. categoria se você não tem a família. Jesus e Paulo Verdade. deixou bem claro que vai ter gente que, por vocação, por nascimento, não vão escolha, casar. né? Por Sim, escolha. Eu acho que é muito mau gosto sempre que a gente brinca com as pessoas solteiras. Mas isso é uma coisa atual, o Simval. A gente Virou mau cresceu- gosto agora. Não, Virou então mau não gosto falando agora, então, porque a mas gente eu já acho que sofreu é tanto isso a a gente nossa- sofreu, mas foi Alguns mais, outros menos. exatamente. eu Deviam vi ter isso aí avisado antes acontecer. pra mim. Deviam ter avisado. Mas o mais importante que eu acho, e agora eu tô falando, Jesus interpreta não é bom que o homem esteja só no âmbito de relacionamento com ele. No âmbito da igreja também. É quase como esse convite que quando Jesus coloca no lugar do noivo e a noiva se tornar uma só carne, essa interpretação não é bom que esteja só, é no sentido Ele de não usa, povo né? de Ele Deus. não usa Ele não essa fala, usa, mas você tá falando eu que não tô- o convite dele é pra se unir a ele. Estou pegando aquela pedra que foi lançada ali dessa história Isso. e como o povo no Antigo Testamento falou de casamento, falou de união com Deus, de noiva, Deus é o noivo e daqui a pouco Jesus se apresenta. Na verdade sou eu o noivo, eu tô aqui, não é bom que você esteja. Anda comigo, você vai ver vários tipos de inferências, né? Vamos dizer, de ecos. Eu acho que a melhor aqui não é nem inferência, é ecos dessa narrativa, desse casamento. É isso. Gênesis 1 e 2, espero que tenha sido uma bênção para você, como tem sido rico para a gente estudando aqui. E a gente se vê numa outra série, talvez a Gênesis temporada 3, né? Que é Abraão. Promessa? Quem sabe? Mande aí. Tchau, gente.